Ok, irmãos, vamos começar aí, ok? Iniciando o nosso momento, tá bom? Pai, obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma aula. Venha trazer sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, nossas vidas, Pai. Que a tua bênção esteja sobre nós, dando sabedoria e conhecimento hoje e sempre. Amém. Ok, agora o mute. Olá, queridos, estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá baixo? Tá bom o áudio? Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão para vocês. Hoje foi bem complicado. Eu esperava assim poder terminar num prazo bem legal, porque esse livro que hoje nós vamos estudar, ele é um pouco menor, né, do que os outros que nós estudamos. É complexo também, exige bastante, né, dedicação, mas ele era mais curtinho. Porém, eu tive esses imprevistos, primeiro com a internet, depois com o computador que resolveu não ligar, depois ele resolveu não funcionar, o Zoom, enfim. Eu peço perdão para vocês, peço misericórdia, e que o Senhor nos ajude a ganhar o tempo que foi perdido com esse imprevisto agora. Amém? Hoje nós vamos estudar um livro que, meu Deus, é mais um livro assim que, enquanto eu estava estudando, eu não me contive, sabe? Porque não tem como você ler um livro de provérbios sem tirar ensinamentos, sem tirar lições de vida, sem tirar algo de bom para nossas vidas. E como eu sempre falo, assim, a palavra do Senhor, ela se renova cada dia, e todas as vezes que a gente lê, ela traz algo novo para nós, né? E hoje, assim, durante o preparo, eu finalizei hoje o estudo, então, assim, eu fiquei cheia de esperança, e, assim, justo hoje, o ensino veio assim direto do trono, e eu digo assim para mim mesma que eu preciso muito mesmo de buscar a sabedoria do Senhor, de se encher dessa sabedoria. Então, como todos, né, todos nós sabemos, o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. A sabedoria que vem direto do trono, do alto, a sabedoria do Senhor, do soberano, aquele que é cheio, né, que tem todo o ensino necessário para nossas vidas. Então, hoje a gente vai dar início a mais um livro, a nossa terceira unidade, né, faltando apenas mais um para nós encerrarmos esse estudo dos livros poéticos. Então, hoje nós vamos começar com o universo dos provérbios. Muitos almejam ter sabedoria. Muitos querem ter sabedoria, ser sábio, né? Porém, poucos se esforçam para alcançar a verdadeira sabedoria. Ela exige muita força de vontade, ela exige algumas virtudes, né? E dentro dessas virtudes está a humildade, a prudência e a ética. E essas virtudes vai ser a que nós vamos estar decorrendo no período do nosso estudo de hoje. O nosso objetivo será de analisar a sabedoria e descobrir os benefícios dela para o homem. Então, a nossa introdução é: a sabedoria, sem dúvida, almejada por muitos, porém poucos conseguem penetrar o seu universo, pela falta de força de vontade da maioria para o esforço nos caminhos. Então, no capítulo 1, nós vamos ter aqui uma introdução, né? O livro de Provérbios tem como pano de fundo um palácio em Jerusalém, no reinado de Salomão. E seu nome na Bíblia hebraica é Misli, Shelomo, Provérbios de Salomão. Então, né, nós vamos ver as estruturas literárias e o conteúdo do livro.
o livro de Provérbios, ele é bem assim, bem completo por si só. É um livro bem profundo, um livro, como o próprio nome diz, né, um livro de sabedoria. E nós precisamos, como os demais livros que nós temos estudado até aqui, precisamos estar não apenas com o nosso livrinho aqui, mas nós precisamos estar com a palavra do Senhor do lado também, porque tanto esse estudo, ele é muito profundo, e a partir do momento que nós colocamos ele junto com as escrituras sagradas, uma dimensão é aberta para nós, né? Então, a estrutura literária e o conteúdo do livro, nós vamos estar vendo agora, né? Ela utiliza de vários mecanismos. Então, o livro de Salomão, o livro de Provérbios de Salomão, ele utiliza de vários mecanismos para se expressar, e entre eles está o paralelismo bimembre. Quem lembra dos paralelismos que nós estudamos, né, na semana passada? Então, ela, como eu havia dito também na própria semana passada, ela usa esses mecanismos para estar se expressando. No caso do paralelismo bimembre, ele apresenta uma verdade em duas linhas do poema. O outro é o paralelismo antitético, embora o paralelismo sinônimo em menor número também exista, né? Analisa mediante contraste os temas fundamentais da existência humana. Então, a gente vai ver várias formas dele estarem se expressando, muitas vezes em duas linhas, né? Como o paralelismo bimembre, e usando muitas vezes sinônimos, palavras semelhantes, né? E também o antitético, que é um contrapondo o outro, né? Por exemplo, ele vê a oposição. Então, vem a verdade em oposição à mentira, a obediência em contraste com o desregramento moral, a discrepância entre a redição e a iniquidade, o antagonismo em labor, a preguiça, a diferença entre a sabedoria e a insensatez, a oposição entre o bem e o mal. Então, Provérbios vai trabalhar algumas oposições. Então, ele trabalha bem junto com os paralelismos que nós estudamos semana passada. Então, nós podemos observar que a sabedoria revelada no livro tinha uma orientação para a prática na vida diária, né? Ela era utilizada como instrução e ética divina, e não o raciocínio dialético e a especulação, que era a base da sabedoria grega. Outro procedimento poético utilizado em Provérbios são as sentenças curtas, que sintetizam uma máxima sapiental, que quer dizer uma máxima verdade. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória está em esquecer as ofensas. Provérbios 19, 11. Dentro dos recursos didáticos que encontramos no livro de Provérbios, vemos várias máximas salientais, ou seja, vemos máximas verdades, né, que abordam temas como adultério, que está em Provérbios 7, 1 ao 27. Abordamos também a preguiça, Provérbios 26, do 1 ao 12. Sobre o tolo e o seu modo de viver, Provérbios 26, do 1 ao 12. As características da mulher virtuosa, Provérbios 31. O conteúdo de Provérbios, ele é um resultado da análise minuciosa da vida de Salomão e a natureza do homem. O livro de Provérbios levou alguns eruditos a compararem a literatura dele com uma certa obra literária egípcia, que tinha o nome de Sabedoria de Amenemope. Gente, é cada nome, cada nome. E, da mesma forma, existiam alguns estudiosos
que afirmaram que não, que a literatura salomônica, ela que influenciou a sabedoria de Amenemope. Porque em meio a essa discussão, nós podemos afirmar que o Provérbios tem influenciado a sabedoria de outros povos, pois a literatura ela havia sido disseminada por todo o Oriente próximo a Israel. Então, é mais provável que Provérbios de Salomão tenha influenciado outros povos do que o próprio Salomão ter sido influenciado por outras literaturas. Embora algumas outras pessoas contribuíram para que o livro de Salomão fosse inspirado, né? O provérbio, como eu havia dito, ele pode ter sido sofrido influência de outros homens de Deus, porém, não comprometeu a inspiração do livro, até mesmo porque ele está de acordo com a ética, a virtude e a santidade divina. Ou seja, por mais que o livro de Provérbios tenha sido inspirado por outros homens de Deus, ele não perdeu a sua essência. Ele continuou sendo um livro que mostra a ética, a virtude e a santidade de Deus. No nosso próximo tópico, a unidade de Provérbios. Então, esse livro, o livro de Provérbios, ele apresenta uma unidade de pensamentos. A exaltação da sabedoria para a vida do homem, a condenação dos vícios, da iniquidade, da imprudência, da infidelidade e da insensatez. Ele pode ser dividido pelo menos em 3 grandes partes. No primeiro, que envolve o capítulo 1 ao 9, aconselha o homem a abandonar a insensatez e seguirem o conselho da sabedoria. Nesse grupo, encontramos temas como a necessidade e a importância da sabedoria, que está em Provérbios 1 e 2, a valorização e a fidelidade conjugal, que está em Provérbios 5, do versículo 18 ao 23, e no capítulo 7 também, e a necessidade de vigiarmos as nossas ações, que está em Provérbios 4, do versículo 23. A segunda parte, que vai do capítulo 10 ao 29, ele apresenta centenas de exemplos de condutas sábias e insensatas. Nesse grupo, vamos estar encontrando a condenação do mexerico, Provérbios 11, 13, da soberba, Provérbios 11, 2, da preguiça, Provérbios 26, 13 e 15, e da mentira, Provérbios 14 e 25. Já na terceira parte, ele envolve o capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Apesar de conter vários temas, Provérbios exalta a sabedoria para a vida do homem, condena os vícios, a iniquidade, a imprudência, a infidelidade e a insensatez. Na página do nosso livro 112, página 112, nós temos um quadro onde ele mostra a divisão, né, as divisões de provérbios e os temas principais, né? Então, no primeiro grupo, aqui ele destacou 3, mas podemos ver aqui, olha, nesse quadro, que tem vários temas, né? No primeiro grupo, ele está a importância da sabedoria, a importância da obediência aos pais, os benefícios da oferta, a vingança interior, a vingança exterior, as 7 coisas que Deus odeia, a valorização da infidelidade. No segundo grupo está o filho sábio versus o filho insensato, a arte de poupar, a condenação do mexeriqueiro, da soberba, da preguiça, da mentira, os benefícios da companhia do sábio, o prejuízo da companhia do insensato, a valorização do temor do Senhor, a arte de responder à vontade de Deus. No terceiro grupo, o valor e as características da mulher prudente e virtuosa. Então, embora aqui no texto ele tenha falado de 3 grandes partes, nós vemos aqui nesse quadro que dá uma ênfase maior e divide, né, o livro de Provérbios em outras partes, em outros temas bem importantes para a nossa vida, né?
Traz bastantes ensinamentos para a nossa vida. Logo em seguida, no tópico 1.3, a autoria e a data do livro. Então, assim, Salomão é a principal referência, né? Salomão é o principal autor do livro, podemos dizer assim. Porém, ele teve a ajuda de outras pessoas, né? E uma das pessoas que eles colocam como autoria é Agur e o rei Lemuel. A autoria é defendida 3 vezes no texto de Provérbios, que vai estar em Provérbios 1, no versículo 1, Provérbios 10, no versículo 1, Provérbios 25, no versículo 1. Agur foi o autor de Provérbios 30. A sua história é desconhecida, né? Não se sabe quem é ele, não se fala sobre ele. E o rei Lemuel, rei de Assá, cujo seu nome significa consagrado, foi o autor do capítulo 31. Pode-se afirmar que Provérbios foi escrito no reinado de Salomão, em aproximadamente 900 a.C., e que no século VII a.C. ele ainda estava fluindo, levando-nos a concluir que o período de composição do livro foi de 950 a 700 a.C. Então, essa é a autoria e a data do livro de Provérbios. A canonicidade e os objetivos do livro. Canonizar um livro significa aceitá-lo como sagrado, que é inspirado por Deus. A canonização do livro de Provérbios se deu devido aos seus objetivos. O objetivo geral, que é levar os homens a agirem sabiamente, e os específicos, que são alistados nos versos 2 a 4 do capítulo 1. Né? Então, assim, o livro de Provérbios, ele por si só trouxe, né, a sua canonização como um livro que realmente era inspirado por Deus, porque não tinha como, né, uma pessoa escrever um livro de tanta sabedoria, de tanto entendimento, sem ter a ajuda do eterno, né, do absoluto. Então, o versículo de Provérbios 1, do 2 ao 4, fala assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem a palavra da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Então, a própria palavra já diz qual o objetivo, tanto o geral quanto os específicos de Provérbios. Alguém tem alguma dúvida? Se caso alguém tiver dúvida, pode interromper. Como eu sempre falo, se eu não conseguir responder, a gente tenta responder na próxima aula, ou eu peço ajuda para meus amigos pastores. Então, agora a gente vai falar sobre os esboços do livro. Então, o livro de Provérbios, ele pode ser delineado em 2 esboços, o estrutural e o temático. O estrutural são apresentadas as principais seções do livro, levando em consideração seus autores. Já o temático, todos os temas são considerados como seções principais. Então, na página 114, ele destaca aqui os esboços, né? Então, o esboço estrutural do livro. Primeiro, Provérbios de Salomão. Eu vou estar lendo isso aqui porque eu acredito, assim, que ele seja, assim, de bastante conhecimento, assim, vai trazer mais conhecimento. Então, algumas partes desse estudo de hoje, eu procurei não resumir, não procurei, assim, secar tão bem quanto eu fiz com os outros livros, porque eu acredito, assim, que ele está tão completo que qualquer coisa que eu vier a tirar pode fazer falta, sabe?
Então, eu procurei, assim, ir mais paralelo ao livro possível, para não ficar nada, não faltar nada. Então, eu vou estar lendo essa parte do 1.5.1, que é o esboço estrutural do livro, que o primeiro é o Provérbios de Salomão, que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 9 e 18. Essa primeira seção do livro é um louvor à sabedoria, que prepara o leitor para a sua segunda sessão. Segundo, Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 1 ao 22 e capítulo 16. Nesse grupo, Salomão utiliza centenas de exemplos comportamentais dos insensatos e dos sábios para, através do paralelismo antitético, condenar as ações imprudentes e louvar as ações sábias. Terceiro, Provérbios dos Sábios, capítulo 22, do versículo 17 ao 24 e o capítulo 22. 24 ao 22. É um grupo de provérbios de diversos sábios cuja identidade não são identificadas no livro. Quarto, Provérbios de Sábios, do 24, capítulo 24, 23 ao 34, é outra seção com provérbios de sábios não identificados. O quinto, Provérbios de Salomão, 25, versículo 1 ao 29, e o 27. Essa seção foi compilada pelos escribas do rei Ezequias entre os anos 715 a 687 a.C. O sexto, Provérbios de Agur, Provérbios 30. Não há muita informação sobre Agur, exceto que ele era filho de Jaque de Massá. O sétimo, Provérbios do rei Lemuel de Massá. No caso, Provérbios 31, do 1 ao 31. Nesse texto, o rei Lemuel registrou os conselhos da mãe para que ele governasse juntamente, no versos 1 e 9, e no mesmo 10 a 31, ele exalta a mulher como um poema acróstico, no qual cada linha começa com uma consoante em sequência do alfabeto hebraico. Então, aqui nós temos o esboço estrutural do livro. Então, agora a gente vai ver o capítulo número 2. O reinado da sabedoria. A sabedoria é, sem dúvida, uma das maiores virtudes que um homem pode alcançar. Platão, o filósofo da antiguidade, ele colocou entre 4 principais qualidades para o homem a coragem, a temperança, a sabedoria e a justiça. Por elas, e como diz em Provérbios 8:18, por elas governam os reis, e ela é considerada pelos sábios como a mais preciosa do que ouro. Então, a sabedoria, quem adquire sabedoria, adquire riquezas maiores do que o ouro. Assim como está em Provérbios 8, no versículo 10, 11 e 19. Então, agora a gente vai ver a definição de sabedoria. A palavra sabedoria é de amplo significado. De acordo com o dicionário Globo, ela significa conhecimento da verdade, qualidade do que é sábio, grande soma de conhecimento, saber, ciência, erudição, prudência, razão, rendição, justiça. Ela também se refere a caráter do que é dito ou pensado sabiamente. O acúmulo de muitos conhecimentos, grande instrução, ciência, erudição, saber, justo conhecimento natural ou adquirido das verdades, conhecimento da verdade, prudência e moderação do modo de agir, temperança e reflexão, dicionário OAS. Destacamos, então, a palavra prudência, que é a base
é a base e o resultado da sabedoria. Então, podemos resumir sabedoria através da prudência. Os termos relativos à sabedoria. Deixa eu mudar aqui. Até aqui embaixo. Então, na página 118, que nós estamos agora, vai falar sobre os temas relativos à sabedoria. Chaplin, 2001, apresenta diversas palavras que são utilizadas na Bíblia para representar a sabedoria. Uma delas é Shokman, que significa perícia e engenhosidade na arte. É utilizada em Êxodo 28, versículo 3, para refletir os homens hábeis que iria preparar as vestes sacerdotais em Êxodo 31, 6, para refletir os artífices que iriam trabalhar com ouro, moldando as obras de arte. Um outro significado de Shokman é a habilidade mais elevada de raciocínio, prudência e inteligência. Gente, é bem interessante isso aqui, né? Porque em Êxodo, quando a gente vai ver lá eles preparando as vestes, até no preparo ali do templo, tinha que ter sabedoria para fazer tudo o que eles fizeram. Cada detalhe, era muito detalhezinho. E realmente, assim, eles tinham que estar muito movidos pela sabedoria divina, porque eles realmente, assim, replicavam aquilo que estava no coração de Deus para aquela situação ali, para as vestes, seja lá o que eles fossem fazer, você via, assim, que era muita inspiração, assim, no Senhor, para cada detalhe, né? Da mesma forma, se a gente observar que a sabedoria, de acordo com o Shokman, está acima do acúmulo de conhecimento. É uma habilidade intelectual que se expressa nas obras artísticas. É o que acontecia com eles, né? E está ligada à prudência. Uma outra relativa à sabedoria é sakal, que significa ser prudente, circunspecto. Está em Jó 22, no versículo 2. Uma pessoa circunspecta é aquela que olha ou encara prudentemente e cuidadosamente os aspectos porque se apresenta uma questão ou um fato. É uma pessoa que mantém a atitude prudente, reservada, por vezes distante. Dicionário Owens. A prudência, por sua vez, é uma das facetas da sabedoria. E por essa razão, a edição contemporânea de Almeida traz o termo de Jó 22 para sábio, porque pode o homem de algum proveito a Deus? Pode até mesmo o sábio lhe ser proveitoso? A sabedoria, ela é virtude que nos capacita a tomar decisões coerentes e justas. É a aplicação do conhecimento em consonância com a retidão e a verdade. Então, assim, a Bíblia, ela utiliza ainda para se referir ao tipo de sabedoria, palavras túcia, retidão, bom conselho, compreensão, que também está em Jó 11, 6, no capítulo 12, 16, e em Provérbios 3, no 21, versículo 21. Bina, compreensão, introspecção, inteligência, que está em Provérbios 4, versículo 7, 5, versículo 1, 31, versículo 26. E Sofia, palavra utilizada no Novo Testamento que se refere, de acordo com Chaplin, à sabedoria divina e humana, e é encontrada no texto de Lucas 1, 17. Eu não vou falar todos, tá, gente? Senão vai enrolar bastante. Aqui vocês depois podem acompanhar, e eu recomendo até que vocês estejam abrindo cada versículo, acompanhando certinho, porque só da gente falar os versículos não vai fazer diferença, né? Mas a gente acompanhar na Bíblia ali, cada capítulo, cada versículo certinho, vai abrindo
melhor o nosso entendimento. Ok. Então, a sabedoria divina humana é encontrada nos textos de Lucas em diante. Todos esses termos relativos à sabedoria, tanto na Bíblia quanto nos dicionários, que levam muito a afirmarem que há diversos tipos de sabedoria. Porém, quando analisamos Provérbios 1, do versículo 1 ao 6, concluímos que essa palavra revela facetas da sabedoria e que essa sabedoria é virtude que nos capacita a tomar decisões coerentes e justas, reta aplicação do conhecimento adquirido. Dessa forma, o sábio será conhecido pelo seu procedimento, Provérbios 1:3, pela sua integridade de caráter, imparcialidade, retidão, e pelo seu amor à justiça e pela sua ética, Provérbios 1:3. Então, a gente pode ver que o livro de Provérbios, ele traz por si só vários ensinos, né, para nós como cristãos. Precisamos, assim, aprender a andar em retidão, aprender essas verdades, né, essas máximas verdades que contém no livro de Provérbios. A ética que existe no livro de Provérbios eu vejo assim que Salomão, por sua vez, foi muito zeloso, cuidadoso, né, em impor cada tema do livro de Provérbios. E por isso que eu digo assim, a profundidade que existe nesse livro, que serve realmente de lições de vida, né? Eu acredito assim que uma pessoa que ela não conhece o Senhor, ou então ela não tem tanta, como que eu posso dizer assim, tanta intimidade até mesmo com as escrituras sagradas. Se ela pega o livro de Provérbios para ela ler, é impossível ela não adquirir alguma coisa ali de entendimento, de sabedoria, de lição para a vida dela. Porque, embora ele seja um livro simples de entender, né? Ele é simples de entender e profundo em conhecimento, né? O sábio, ele será conhecido pela sua ética, que se deve estar em conformidade com a justiça, a verdade e a vida. Dessa forma, o intelectual que defende o aborto ou uma vida sexual fora dos padrões bíblicos é um louco insensato, de acordo com Provérbios. Então, o livro de Provérbios, ele traz assim, o seu ensino bem cauteloso. E uma pessoa que vive de modo diferente, né, que não vê, né, não vê erro, mesmo que ele seja intelectual e ele ainda assim defende aborto, uma vida sexual fora dos padrões bíblicos, ou uma vida fora dos padrões bíblicos mesmo. Aqui ele cita alguns exemplos, mas aqueles que se consideram muito sábios e que não vivem de acordo com aquilo que o Senhor realmente cobra que vivamos, essa pessoa, ela não é considerada como uma pessoa sábia, em si, um insensato, por mais intelectual que ele seja, né? E ainda assim, gente, existem pessoas que utilizam muitas vezes da própria palavra de Deus. Eles conseguem encontrar nas escrituras sagradas coisas, né? Eles usam um texto fora de contexto para usar como um pretexto. Então, eles se justificam através da palavra de Deus, usando texto fora de contexto para usar ali como uma base, né? Para justificar a sua vida fora do padrão bíblico. Infelizmente, existem muitas pessoas assim, e se consideram estudiosas, se consideram intelectuais, embora eles sejam totalmente insensatos, né? São considerados como loucos. Os benefícios da sabedoria. Provérbios é um livro da sabedoria, pois nele que ela se apresenta de uma maneira como em nenhum outro livro da Bíblia, com atributos pessoais, divinos, mantendo inter-relações com o ser humano. Dessa forma, ela chama nas praças para que o homem se convertam. Do contrário, ela não responderá às suas orações. Provérbios 1, 20 ao 33. Afirmando que ama
os que perseguem os seus conselhos. Provérbio 8, 1:36. Oferece um banquete em seu palácio para os simples. Provérbios 9, 1:6. Um outro motivo para Provérbios ser considerado um livro da sabedoria reside nos benefícios que seu estudo dará ao seu leitor, o que está revelado logo no início da coletânea. Então, em Provérbios 1, 6 já diz tudo sobre Provérbios, né? Então, fala assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem a palavra da prudência, para se instruírem em sábio procedimento, em retidão, justiça, equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça, sábio, e cresça em sabedoria, e o entendimento adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, adágios e os seus enigmas dos sábios. Então, a gente, observando essas afirmações que o estudo e a prática de provérbios dará, é algo de muito valioso. Mais do que o acúmulo de conhecimento, será o significado do entender os caminhos da prudência e agirá em conformidade à justiça, que é a faculdade de punir ou premiar de acordo com os direitos com a verdade. Provérbios também beneficiará o homem, dando-lhe bom siso, isso é, juízo, tino, prudência, bom senso, discrição, que auxiliará na moral, na escolha, na profissão, na vida afetiva, no casamento, na educação dos filhos. Além desses provérbios nos apresentar dezenas de outros benefícios da sabedoria, nós podemos ver aqui outros benefícios mostrados no quadro abaixo, da página 121. Benefícios da sabedoria. Eu não vou estar lendo todos, mas vocês podem observar, olha. Instrução e treinamento, e aí tem o versículo referência, entendimento, sábio proceder, prudência, discrição, entendimento da justiça, do juízo, da equidade. Então, são muitos benefícios que a sabedoria traz para nossas vidas, né? A partir do momento que nós buscamos essa sabedoria divina, né? A mesma sabedoria que Salomão buscou para a vida dele, nós, com certeza, viveremos uma vida moral e de acordo com a vontade do nosso Deus, né? Requisitos para a obtenção da sabedoria. Então, os requisitos assim, todos nós sabemos que a sabedoria, ela pertence a Deus e ela está à disposição de todos os homens, né? Isso está em Provérbios 2, do versículo 6 ao 7, em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Porém, muitos se perdem e desconhecem os segredos do caminho, né? Dos caminhos aonde podemos ter essa sabedoria. Se perde em becos da imprudência, da insensatez, do orgulho. E para que isso não venha a acontecer, Provérbios ele orienta, ele aconselha que todos aqueles que desejam ter a sapiência divina, tema a Deus, odeie o mal, o orgulho, a arrogância, a maledicência. Ele deve amar a sinceridade, amar a justiça, amar a prudência, o aconselhamento, andar com pessoas sábias, porque quando você se anda com pessoas sábias, você aprende com elas, né? Cultivar a humildade, virtude, que é o pavimento da sabedoria. A ausência de qualquer uma dessas exigências fecha as janelas da alma para a sabedoria e abre a porta da alma para a loucura e insensatez. Isso fala em Provérbios 2, em Provérbios 2, no versículo 3. Nós temos esse versículo na página 122, que fala assim:
E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se com prato a buscarem a sabedoria, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, versículo 3 ao 6. Esse texto, ele revela que a sabedoria deve ser buscada garimpada nas profundezas do nosso ser e procuradas pelas madrugadas nos estudos da Bíblia e dos livros e da maneira que vocês estão fazendo hoje, que é através da profundeza, do entendimento, buscando mais conhecer a palavra do Senhor, né? Através desse curso de teologia, conforme está em Provérbios 8:17. Essa procura pode levar tempo, por isso a sabedoria nos aconselha a cultivarmos nessa busca a paciência. Em Provérbios 8, do 34 ao 36, fala assim: bem-aventurado o homem que dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha vida, mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. O sábio será conhecido pelo seu modo de agir. Dessa maneira, alguém que adultera, mente, é injusto nos seus relacionamentos, seja no trabalho ou na família. É um louco, de acordo com Provérbios, por mais conhecimento que esteja. Então, assim, não importa se eu sou sábia, né, aos olhos humanos, não importa o quanto de conhecimento, entendimento que eu possuo, se eu não viver de acordo com aquilo que a palavra do Senhor, ela me orienta a fazer, eu sou considerada como uma louca e não como alguém que tenha bastante entendimento. Então, conhecer as Escrituras Sagradas e não praticar não é uma pessoa sábia, é uma pessoa insensata, né? Então nós precisamos não apenas conhecer as Escrituras Sagradas, mas nós precisamos praticá-la. Como diz aqui, nós vamos ser conhecidos como sábios através do nosso modo de agir, né? Então, a nossa forma como cristão de viver mostra se realmente nós temos entendimento da palavra, se somos realmente sábios ou não. O tópico 2.4 vai falar sobre a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, ela era grande, ele tinha muitíssimo entendimento, sua inteligência era tão grande que foi comparada à areia do mar. Era o mais sábio do Oriente e do Egito, tinha habilidade para responder a qualquer questionamento do sábio. Sua sabedoria deixava os mais sábios encantados. E como não se encantar, gente? Meu Deus do céu, que sabedoria é essa que esse homem possuía, né, para escrever assim livros de assim de grandes instruções. Se a gente for parar para pensar, analisar, antes de muitas coisas vir acontecer nas nossas vidas, o livro de Salomão já existia ali, orientando como se deve fazer ou não, né? Antes de nós conhecermos as Escrituras Sagradas, já existia, né, a revelação do Senhor ali. Então, ele é um livro que se renova todos os dias. Se nós formos ler, se nós, por mais que não conhecemos as Escrituras, formos ler, nós encontramos lições de vida que devem ser praticadas. Nós encontramos o nosso contexto de vida no livro de Salomão, como nós devemos agir, né, em várias situações. Eu, assim, me vejo muito assim, me pego muito assim, tentando me esforçar para ser conforme a mulher virtuosa, né? Que traz assim grandes ensinos como ela deve se comportar. Também tem os ensinos como
uma mulher deve se colocar, né? Não pode ser uma esposa gotejante. Então, assim, tem vários ensinos. Os filhos como devem ser, né? Os pais como devem se impor. Então, assim, é um entendimento tremendo que existe no livro de Salomão. Como eu disse, é impossível, mesmo que uma pessoa ela não tenha conhecimento da palavra do Senhor, é impossível ela não conseguir ter compreensão e tirar lições de vida para ser praticada a partir daquele momento que ela conhece, que ela começa a conhecer, né? No início do reinado do rei de Salomão, acredito que todos conhecem a história dele, que está em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 5, 9, 12, puderam ver, né, a situação que ele foi colocada diante de duas mulheres, né? Segundo a Bíblia, elas eram prostitutas, duas delas tiveram filhos, estavam em uma casa onde não havia ninguém, somente as duas. Uma delas deita sobre o seu bebê, mata ele, troca o bebezinho pelo vivo da outra pessoa, da outra amiga que estava ali, e afirma que o filho que havia morrido era da outra amiga. E ela, confirmando que não, então elas vão com essa discussão na presença do rei Salomão. Na época não existia exame de DNA, não tinha como ele falar. Ele, primeiro, que ele não conhecia. A mãe, ela conhece o rostinho do filho, né? Por mais que era um recém-nascido, aquela mulher que falava que aquele filho era dela, ela tinha certeza, porque a mãe, ela conhece o rostinho do filho. Mas quem que ia provar? Quem que ia dizer, né? Não, o filho é dela. Não, o filho é seu. Primeiro, porque ninguém conhecia. Segundo, não existia exame de DNA na época. Então, Salomão, por sua vez, com a sua sabedoria, né? Propõe que cortasse a criança em duas partes e desse uma parte para cada mulher. Então, a mãe se compadece do filho, porque ela ia perder o seu filho ali naquele momento, e prefere deixar com a outra mulher, né? Então, Salomão ali vê que a outra não estava nem se importando com a vida da criança. Fala, não pode cortar, nem para mim, nem para você. E a mãe mesmo, né, se compadeceu do filho, então ela preferia ter o filho vivo com outra pessoa do que perder. Então, Salomão ali, ele percebe que a estratégia dele deu certo, né? E viu que a outra era a mãe realmente da criança. Então, aqui a gente vê, assim, a Bíblia cita um exemplo da sabedoria dele, né? Esse episódio, ele foi resolvido com a percepção interna dele. Então, ele era muito sábio a ponto de chegar lá, duas mulheres discutindo, de repente ele deu uma ideia que revelaria ali a verdade. E essas partes dessa sabedoria dele, ela tinha que vir do próprio Senhor, não tinha como ser de outra forma, né? Então, essa era a sabedoria de Salomão. E na página 124, a gente vê a grandiosidade da sabedoria de Salomão. Na verdade, a gente já leu um pouco, né, no tópico aqui, mas ele era de muitíssimo entendimento. A inteligência era tão grande que foi comparada à areia do mar. Ele era o mais sábio de todos os sábios do Oriente, proferiu 3.000 provérbios, foi autor de 1.005 cânticos, discorreu sobre as plantas, o cedro do Líbano, o hisopo, falou sobre as aves, os répteis, os peixes. De todas as nações vinham pessoas, reis, para ouvirem a sabedoria de Salomão. Por causa da sabedoria, ele tornou-se riquíssimo. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para o Senhor, mas através da sabedoria dele, ele se tornou um homem riquíssimo. Ele tinha a habilidade para responder qualquer questionamento dos sábios. Sua sabedoria deixava os mais sábios encantados. Sua sabedoria influenciava até os seus súditos e serviçais. Então, diante dessa grandiosidade,
nós podemos perceber que Salomão não teria tempo em seu reinado, por exemplo, para compor tanta quantidade de música e provérbios. Isso nos leva a concluir que ele iniciou o seu caminhar em direção à sabedoria antes do seu reinado, quando ainda era jovem, aos pés de seu pai, que certamente ensinou a arte de fabricar instrumentos. Tiramos daí duas lições importantíssimas. A primeira é que o pai tem o poder de influenciar e de dirigir seus filhos rumo ao sucesso. Pelo menos é isso que diz em Salmo 127:4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. A segunda lição é que o reconhecimento de um sábio é resultado de muitos anos em clausuramento, de esforço mental, tempo em que ele rega a semente do saber. Então, a sabedoria de Salomão, embora muitos pensam, né, que ela foi gerada assim da noite para o dia, não, ela não foi. Não foi um toque de mágica que ele se tornou sábio. Embora Deus tenha abrido o seu entendimento, né, deu entendimento para ele. Mas Salomão, ele já era um homem que buscava ter entendimento das coisas, né? Ele buscava estudar, compreender as coisas que importavam para ele, né? Então, ele, desde muito novo, ele já era, sim, sábio, ele buscava conhecimento. Agora, o próximo é o capítulo 3, os tópicos éticos em Provérbios. A ética é um ramo da filosofia que estuda a natureza do bem, do que é considerado adequado moralmente correto. Da mesma forma, o livro de Provérbios é um livro de ética, pois através de suas máximas sapiências apresentam normas de condutas ideais para o homem em sociedade, podendo tratar sobre assunto, família, preguiça, poder da palavra, temor do Senhor, dentre outros assuntos. Então, a gente vai ver um pouquinho a importância da família. A família tem um lugar especial em Provérbios, pelo fato dela ser o embrião ético de toda a sociedade, principalmente por ser o maior projeto de Deus para o relacionamento entre os homens. Em sua análise, o sábio não só percebe os pontos positivos da família, mas apresenta os problemas que envolvem o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, e para solucioná-lo, apresenta um referencial ético que deve servir como base para a família. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, desses referenciais. Um deles é a monogamia, a união com um só cônjuge, tanto da parte do homem como da parte da mulher, que é valorizada e defendida em Provérbios 5, do versículo 15 ao 19. Para que essa união permaneça até a morte e não seja atingida pela tempestade da infidelidade, Provérbios condena veemente o adultério, comportamento que é apresentado a pior astúcia que alguém pode cometer, pois além de ofender a Deus e ao cônjuge, podem cometer tal ato. Quem comete tal ato expõe a sua vida ao perigo, não só espiritual, mas o risco da morte física. Assim como está em Provérbios 7, do 21 ao 27, 5, do 8 ao 23, 6, do 25 ao 35, do 22 ao 14. Para que esse mal não sobrevenha sobre a família, Salomão apresenta as táticas utilizadas pelas prostitutas para enlaçar um homem, Provérbios 7, todo o capítulo. Então, depois a gente pode estar lendo todo o capítulo 7. E declara que a sabedoria livrará o homem de cair em suas redes. Provérbios 2, do 12 ao 17. Recomendando que o homem deve aproveitar todo o amor que sua esposa pode lhe dar. Então, Provérbios 5, do 15 ao 20, fala assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do seu poço. Derramar-se-ão
nas ruas as tuas fontes e pelas praças o teu ribeiro de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como a corça amorosa e gazela graciosa, sacia-se em seus seios em todo o teu tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado, porque, filho meu, ser cativado pela adúltera? Ainda no âmbito familiar, o sábio comenta sobre o valor da esposa prudente, que é, segundo ele, um presente divino, Provérbios 18, 22, 19, 14, que sustentará a família, Provérbios 14, 1. Honrará o esposo na sociedade, Provérbios 12, 4. Suas virtudes são tão preciosas para o casamento que Provérbios reservou um capítulo para tratar sobre a mulher virtuosa, cujo valor excede os de rubis, e que, por isso, ela será louvada pelo seu marido honrado, seus filhos sabiamente instruídos. Provérbios 31, a partir do versículo 10 ao 31. Logo em seguida, a gente tem um quadro também sobre a mulher virtuosa e prudente. Eu não vou ler, tá, gente? Eu não vou ler, eu vou partir para o próximo tópico. Mas eu vou falar algo para os valentes, para os homens. Aqueles que têm uma mulher virtuosa, guarde, cuide, porque elas são raras. Olha aqui o que diz no primeiro. Elas são poucas na sociedade. Nós, como mulheres, nós temos um referencial na Bíblia. Como nós devemos ser, como nós devemos buscar, né, ser sábia, como nós devemos ter nossa conduta diante do nosso esposo, diante da sociedade, né, diante dos nossos filhos. Então, o Provérbios ele tem uma lição linda para nós mulheres também. A próxima é a educação dos filhos. A educação dos filhos é um dos pontos mais confiantes, mais conflitantes, né, no relacionamento da família. Principalmente se não existir acordo entre o marido e a mulher. Dessa forma, Provérbios ele apresenta princípios divinos para a orientação dos pais para a criação de seus filhos. Um desses princípios é a disciplina. Tem como objetivo impedir que a criança sofra no futuro no caminho da insensatez, trazendo vergonha para os seus pais. Então, em Provérbios 29, 15, fala assim: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Essa ação é prova de amor, Provérbios 13, 24. E para que tenha um resultado positivo, é imprescindível que ela seja aplicada com carinho, acompanhada de ensinamentos, enquanto a criança ainda assim é bem pequena. Então, Provérbios também nos instrui na criação dos nossos filhos, né? Que a criança ainda pequena, ela deve ser corrigida, deve ser disciplinada. A vara da disciplina existe, gente. Está na palavra. A gente precisa corrigir os nossos filhos conforme a palavra do Senhor, né? O pai que ama corrige, é a instrução de amor. Jamais será a instrução de outra coisa que não seja o verdadeiro amor. O pai que ama, ele quer que o filho segue realmente ali conforme as escrituras, né? Ele quer que ele ande no caminho do Senhor, então ele vai corrigir. Na juventude, a disciplina é desaconselhável, pois gera atrito entre pais e filho e não educa. Então, a correção da vara da disciplina deve ser feita enquanto criança. Quando já está na juventude, não funciona muito bem, né? Até porque eles crescem, fica mais difícil de você dar uma varadinha, né, Cat? Fica mais difícil.
correção. Então, Provérbios, ele nos instrui, então, de aconselhar, embora nós devemos estar aconselhando a criança, os filhos ainda criança. O remédio, nesse caso, é o aconselhamento, como eu disse, que também deve estar presente na infância, que Provérbios dá aos filhos na idade da razão. Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixe o ensino da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, perdura ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando não acordares, falarão contigo. Porque este mandamento são lâmpadas, esse ensino é luz, e a correção da disciplina são caminhos da vida, para que te guarde da mulher imoral, da sedução da língua adúltera. Provérbios 6, do 20 ao 24. Aí aqui tem a sugestão também para estar lendo Provérbios 1, do 8 ao 9. Esse texto, ele mostra os benefícios do conselho dos pais na vida dos filhos, que os seguem e dá a entender que os filhos que desprezam esses ensinos terão consequências opostas à apresentada no texto. Por isso são chamados de provérbios, em provérbios de loucos. Provérbios 10, 1. E se porventura eles criticarem e amaldiçoarem seus pais, tornar-se-ão como cegos em meio ao abismo da adversidade. Provérbio 20, 20. Quem ignora a disciplina não ama seu filho. Provérbios 3, 24. E quem a exerce com amor faz um investimento cujos lucros virão no futuro, e cultiva sementes de ética, cujos frutos serão acolhidos, inclusive na velhice. Provérbios 22, 6. O próximo tópico, que trata o livro de Provérbios é a etiqueta. A etiqueta é a disciplina que estuda os conjuntos de normas e condutas que dirigem nossas ações em situações especiais, num jantar formal, numa reunião de presidentes de igreja, dentre outros. Os princípios dessa norma e conduta já existiam há milhares de anos antes de Cristo, e Provérbios apresenta algum deles, como, por exemplo, a maneira de se comportar na mesa do rei, a forma sábia de responder às afrontas com polidez, bravura. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Ainda dentro desse tema, o sábio valoriza a moderação da palavra, característica que, se não for praticada, envergonhará a pessoa indiscreta. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. A descrição é a graciosidade, cortesia, gentileza, polidez. Também são comportamentos apresentados no livro, cujo valor se reflete na honra que eles dão à mulher, que sem essas ações caem em opróbrio perante a sociedade. Na verdade, Provérbios tem bastante orientação, né? Como eu disse, a mulher gotejante, a mulher que fala demais, a mulher faladeira. Então, assim, Provérbios, ele traz várias orientações, como condutas de etiqueta, né? Comportamentos, mas também trata bastante essa parte da questão, assim, da pessoa não saber como se impor, né? Em palavras, de ser faladeira, falar demais, de não guardar a língua, né? Em Provérbios 11, 22 16, fala assim: como joias de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Porém, a mulher graciosa obtém honra. Então, a mulher que sabe ser graciosa, sabe se conduzir, né? Principalmente diante da multidão, ela é uma mulher que obtém a honra, né? Ela é vista de maneira diferente.
Provérbio trata ainda dos benefícios do presentear, Provérbios 18, 16. A etiqueta da visita, Provérbios 25, 17. E sobre qual lugar escolher numa mesa. Olha, até isso ele orienta. Também, né, Salomão era um rei, não podia ser diferente, né, gente? Provérbios 25, do 6 ao 7. Todos esses ensinamentos mostram que Salomão era um rei que tinha uma visão ampla sobre todos os aspectos da etiqueta. Esse conhecimento foi repassado aos seus súditos, cujo comportamento à mesa impressionavam a rainha de Sabá. 1 Reis 10, 4, versículo 4 e 5. O preguiçoso. Provérbios dá um espaço especial à análise do preguiçoso e a consequência de seu comportamento deplorável. E mostra que a preguiça tem razões psicológicas. Uma delas é a síndrome do pânico, que faz com que a pessoa não saia de casa, pois não sabe o que acontecerá em sua residência, entre sua residência e o trabalho. Provérbios 22, 13, 26, 13. Aqui não quer dizer que as pessoas que tenham, né, a síndrome do pânico, ela é uma preguiçosa, né? Pelo contrário, existem muitas pessoas que possuem essa situação psicológica na vida dela, né? Só que ela trabalha, ela tem uma vida normal, só que de vez em quando vem o medo, vem acompanhado da síndrome do pânico, e essa forma aqui de síndrome que ele está colocando aqui é diferente dessa, né? É diferente, é a pessoa que ela usa da síndrome do pânico como uma forma de se esconder, né? Ela não quer sair de dentro da sua casa porque ela não sabe o que pode acontecer entre a sua residência e o trabalho. Uma outra razão também apresentada pelo sábio para a preguiça é o amor ao sono descontrolado. Provérbios 6, 9 e 10. Esse mal é tão terrível que leva a pessoa a perder a coragem de preparar seu próprio alimento. Provérbios 19, 24, 26, 15. E a coragem e leva também a invejar as outras pessoas, no caso. Provérbios 21, 25, 26. Talvez seja isso porque ela é colocada em oposição à retidão, virtude que está em conformidade com os padrões divinos. O caminho do preguiçoso é cercado de espinho, mas a vereda do reto é uma entrada real. Uma estrada real, Provérbios 15, 19. O resultado desse comportamento será pobreza, Provérbios 6, 11, 24, do 30 ao 34. O prejuízo prejuízo dos patrões, Provérbios 10, 26, e a permanência em subempregos, Provérbios 12, 24. Em oposição aos preguiçosos está o diligente, aquele que ama o trabalho e por isso atingirá postos de liderança, Provérbios 12, 24, e terá os seus desejos e as necessidades satisfeitos. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Provérbios 13, versículo 4. Logo em seguida, vem então o poder da palavra. Provérbios também comenta a respeito da palavra, que segundo o sábio, tem o poder sobre a morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Essa afirmação nos faz entender que a palavra pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Quando utilizada pelo justo para o bem, pode apacentar, sustentar a muitos. Provérbios 10, 21. E beneficiar quem dela se utiliza. Lábios honestos são contentamento dos reis. Eles dão valor aos que falam coisas retas. Cada um se farta de bem pelos frutos de sua boca. Provérbios 16, versículo 13, 12, versículo 14. Palavras bem empregadas podem
também auxiliar pessoas física, espiritualmente e psicologicamente. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçuras para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Tem outras referências também para se ver. Isso não significa que devemos também só dizer palavras agradáveis às pessoas, pois o sábio nos ensina que o justo deve temer e repreender quando alguém erra, e que essa repreensão beneficiará a pessoa repreendida. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, 23. Tem outras referências também para se ver depois. O provérbio condena o emprego da palavra para o mal, que pode ferir, prejudicar os companheiros, gerar amargura, separar melhores amigos. A condenação se baseia no posicionamento de Deus, que odeia a língua mentirosa, o falso testemunho e o semeador de contenda. Então, em Provérbios 6, 16 e 19, fala assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 que a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, coração que maqueia projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios tem muitos outros temas, cujo conteúdo auxilia o homem no caminho da prudência, da sabedoria e da humildade. Por motivo de espaço, eles não serão comentados, porém, algum deles se encontram presentes na tabela abaixo. Então, na página 131, nós temos também outros temas que está relacionado com provérbios, né? Eu não vou ler todos eles, mas entre alguns deles eu coloquei aqui o cuidado ao falar, a mulher tola, rinchosa, indiscreta, a verdade e a mentira, que é considerada perversão, a virtude, a prudência, que nos leva a conhecer e evitar os erros e perigos, tino, cautela, precaução, temperança. Então, aqui nós temos vários temas que Provérbios ele aborda e que realmente ele serve como um embasamento para a nossa vida, né? O próximo tópico é o presente, passado, futuro da vida do homem. Provérbios, ele apresenta um conjunto de conselhos que se relacionam com o tempo. Esses ensinamentos, ele falam do passado, que deve ser considerado, pois trazem lições que nos auxiliarão a tomar decisões sábias. Ele também auxilia no presente, que como resultado evitarão erros no futuro. Isso leva a entender que o homem deve agir no presente, tendo em vista os resultados de suas ações no futuro. Podemos comprovar isso em Provérbios 13, 20, no qual o sábio diz: anda com o sábio e serás sábio. Observemos que nessa passagem, que a conquista da sabedoria é resultado de nossas decisões e depende também dos relacionamentos que escolhemos ter. No quadro também, lá no 132, fala assim: podemos influenciar e também determinar certos aspectos do futuro, porém não podemos modificar um passado de erros. O que podemos é evitá-los no presente por meio de ações prudentes. Então, nós não podemos rever aquilo que nós já fizemos lá no passado. O que nós podemos fazer é ter uma vida reta a partir de agora, né? E levar o nosso caminho com prudência, né? Tentando consertar aquilo que está por vir, tentando ter cautela, né, nas próximas ações, nas próximas atitudes. Diante de todos esses ensinamentos, podemos observar claramente que Provérbios é um livro que nos auxilia nos interrelacionamentos sociais, familiares e pessoais, pois nos ensina a respeitar o próximo, a honrar o casamento e evitar confusões e desavença. Agir por impulso, desconhecendo o que precede essa ação é insensatez.
Então, Provérbios, ele nos ensina a ter prudência em tudo que nós vamos fazer, gente. É um livro perfeito, maravilhoso. Nós já estamos... Eu passei já um pouquinho daquilo que a gente conseguiu fazer semana passada, 1h30. Eu vou correr agora com o capítulo 4, tá bom? Para a gente não estender muito. Então, capítulo 4, temas relacionados à divindade. Alguns estudiosos afirmam que Deus é o tema secundário de Provérbios, cuja prioridade são as análises da sabedoria e ética. Porém, gente, não tem como Deus estar em segundo plano. Porque se nós formos observar a base, o pilar principal de Provérbios é o eterno. Uma vez que é impossível a ética não ter uma ligação transcendente e a sabedoria não se basear no absoluto para aconselhar o homem. Então, é inviável. Não tem como a pessoa aconselhar alguém se não for buscando a sabedoria do Senhor. Até mesmo vocês, quando for pegos, por exemplo, numa situação de aconselhamento para alguém, vai ter situações que vocês não vão saber como se deparar, vai ter situações que vocês vão ver assim e falar, meu Deus, isso é totalmente novo para mim, eu não tenho experiência nisso, o que vocês vão fazer? Vão se calar diante da situação? Não, vocês vão buscar a sabedoria do Senhor naquele momento, pedindo para o Senhor te capacitar ali para você realmente instruir aquela pessoa conforme a vontade do Senhor, né? Conforme o caminho de retidão, conforme o caminho assim que agrada ao Senhor diante daquela pessoa, né? Orientar aquela pessoa realmente conforme o Senhor orientaria. Então, essa sabedoria nós precisamos pedir diariamente ao Senhor. Vocês, como teólogos, vai ter situações, teólogos, pastores, ministros da palavra do Senhor, vai ter situações, gente, que só o Senhor para capacitar. Vai ter momentos que nós vamos ter que calar o nosso eu e deixar o Senhor falar através de nós. Vai ter coisas que muitas vezes nós vamos pensar, vamos parar e analisar e falar, meu Deus, eu falei isso? Eu aconselhei isso? Foi eu mesmo que falei isso? Meu Deus, que loucura que eu falei. Já tive situações de falar assim, como eu falei isso para a pessoa? Meu Deus, e se der errado? Mas naquele momento, a busca da sabedoria, a busca ali de você estar íntimo com o Senhor e deixar Ele falar através de nós é grande, a ponto de passar daquilo que nós achamos como correto, sabe? Aquilo que nós achamos que deveria ser falado. Porque nesse momento é o Senhor que vai conduzir através da sabedoria dele, né? O temor do Senhor. O temor do Senhor é um tema que mostra a relevância que Provérbios dá a Deus. Para alguns teólogos, ele é o tema principal do livro, que o apresenta como o primeiro passo a ser dado para a conquista da sabedoria. Então, Provérbios 1:7 fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este temor ao Altíssimo em Provérbios significa que devemos reverenciá-los em todas as nossas ações, respeitá-lo dia a dia, colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Dessa forma, pessoas que temem ao Todo-Poderoso repete instintiva e deliberadamente tudo que contraria a santidade e a vontade do Criador, não por medo, mas por amor e por estimar que tem, pela estima que tem pelo Senhor. Esse temor que nós devemos ter pelo Senhor não é um temor de medo, é um temor de reverência, um temor de respeito, né? Respeito à pessoa do Senhor. Infelizmente, esse temor ele tem sumido no nosso meio, sabe? As pessoas elas têm perdido um pouquinho desse temor. Eles temem de ter medo. Ter medo de ser acusado de ir ao inferno, né? Medo de ser banido no meio da igreja. Muito medo. E a palavra do Senhor fala também, através do nosso estudo, na verdade, o nosso estudo fala assim, que temer o Senhor é odiar o mal.
Odeio o orgulho, a arrogância e o mau comportamento e ao falar perverso. Então, nós não devemos ter medo do Senhor, né? Não devemos ter medo, nós devemos temer, ter reverência à palavra dele. Tomamos isso como regra de vida, não devemos seguir os pecadores em suas ações, mesmo que nos tragam benefício, mas devemos sempre manter o temor do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Provérbios 3, 7. Atitudes que demonstram falta de temor e reverência a Deus. Mentir, caluniar, dar falso testemunho, não devolver troco que recebe a mais, por menor que seja o valor, aproveitar o erro para envergonhar o irmão, desprezar a verdade da Bíblia Sagrada, não perdoar quando for ofendido, fazer a obra do Senhor relaxadamente, não respeitar o templo como local sagrado, riscando os bancos, colando chicletes nos móveis da igreja. Imagina, gente. Não se policiar para evitar o pecado, mostrar-se superior aos irmãos, brincar com a obra do Espírito Santo. Falar sobre o temor do Senhor, Salomão apresenta os benefícios de colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas. Um desses benefícios é a longevidade, que fará com que os servos do Senhor vivam mais que os ímpios. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 10, 27. O aumento dos anos de vida do justo é o fruto do modo de viver, uma vez que eles não bebem, não fumam, não perdem noites nas boates, atitudes que abreviam os anos dos pecadores. Outros benefícios que o temor do Senhor proporciona ao justo é a segurança que os servos de Deus têm em seu viver, uma vida abundante, cheia de alegria. Provérbios 14, 26 ao 27. As pessoas que têm medo de Deus demonstram uma profunda irreverência pelo Altíssimo, uma vez que este medo é resultado dos pecados que elas cometem e da falta de conhecimento sobre o Altíssimo. Como eu disse, né? Não é bem visto pelo Senhor. A fé em Deus, sua vontade, seu controle e seu conhecimento. Em Provérbios, Deus é tão valorizado que o sábio nos desafia a crer nele de maneira incondicional, de todo o coração, de forma que possamos perceber suas ações em todas as áreas de nossa vida. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Ver também 22, 19. Essa fé é tão simples, é a simples crença que as pessoas têm no Criador, mas implica uma confiança total, que nos leva à entrega de todos os nossos planos a Ele. Então, essa confiança no Senhor faz com que nós entregamos todos os nossos planos, todos os nossos caminhos, todos os nossos sonhos ao Senhor. A razão do sábio pedir para entregarmos os nossos projetos a Deus reside no fato que o Altíssimo tem vontade, a qual a vontade dele é soberana, é perfeita, é agradável, né? A vontade do Senhor é melhor do que a nossa, né? Pois é baseado pela vontade que o Senhor decide sobre as nossas vidas. Provérbio 16 fala assim: aos homens pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Uma outra ação para entregarmos nossos projetos ao Criador está no fato de que ele poderá perfeitamente auxiliar a tomar melhores e mais sábias decisões para a nossa vida. O coração do homem propõe seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então, o Senhor, tudo que nós fazemos e colocamos diante do Senhor, o Senhor para conduzir, não tem como dar errado, gente. Né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos realmente decidir o que queremos ou não fazer. Mas a partir do momento que nós colocamos as nossas ações, os nossos sonhos, aquilo que nós almejamos na presença do Senhor, não tem como dar errado.
caminho de bênção, né? Saber que nós estamos fazendo o que é correto. Provérbios, ele nos apresenta um domínio absoluto de Deus, inclusive sobre a morte e a destruição, de modo que nada pode escapar do seu controle. Morte e destruição estão perante ao Senhor. Provérbios 15, 11. Esse controle se baseia no seu poder e na sua onisciência, atributo pelo qual Deus conhece todas as coisas do passado e todos os acontecimentos do presente e os fatos que acontecerão no futuro. Então, através desse atributo, Deus pode sondar os corações. Ele sabe o que passa no espírito do homem e em seus pensamentos. Olha o que diz em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Por essa razão, não há como enganar o Eterno com falsidade, porque ele conhece os motivos das ações. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, versículo 2. A devoção a Deus, a sua correção e a sua bênção. Provérbios ensina que o Senhor, os servos do Senhor, devem adorá-lo e reverenciá-lo. Uma maneira dessa devoção e reverência serem evidenciadas é por meio da nossa contribuição na obra de Deus. É isso que Salomão diz em Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com a sua fazenda, com as suas primícias e toda a sua renda. Esse ato de doarmos parte da nossa renda para o Eterno não nos exclui de correções, como muitos pensam. Tem pessoas que acham que pode fazer barganha com o Senhor, né? Eu vou dar e o Senhor vai me perdoar. Quem já não viu, por exemplo, pessoas sem entendimento que faz votos, né? A pessoa não vai na igreja, isso não acontece no nosso meio, mas é um exemplo. A pessoa não vai na igreja, a pessoa não busca Deus, a pessoa vive de qualquer forma durante toda a vida dela. Só que aí chega no final do ano, ela pega uma parte da renda dela, pega uma parte daquilo que ela ganhou durante o ano e faz ações, como se ela fosse fazer barganha com o Senhor, né? Como se o Senhor, ele vivesse disso. O Senhor, ele não vive de barganha, né? O Senhor, ele contempla as nossas ações, né? Esse ato de doarmos parte da nossa renda para o Eterno não exclui de correções, como muitos pensam, pois o Altíssimo tem todo o direito de repreender e corrigir quando erramos e não reverenciamos. Essa correção se baseia na aliança que temos com Ele. Quando o aceitamos como Senhor, damos a Ele direito de decidir sobre nossas vidas. E o seu amor para conosco, pois corrige quem ama. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enojes da repreensão, porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11, 12. Por essa razão, devemos aceitar a disciplina do Senhor, pois dessa maneira ele nos impede de irmos pelo caminho da destruição. As correções da disciplina são caminhos de vida. Provérbios 6, 23. O ensinamento sobre a disciplina divina não faz parte da teologia, que pregam somente a devoção a Deus e afirmam que ele só age para abençoar. Os defensores desse pensamento não sabem que a disciplina é o imperativo do progresso moral e ninguém pode alcançá-la comprazendo aos excessos da personalidade. Não é possível viver em sociedade sem disciplina. Realmente, gente, não tem como vivermos em sociedades indisciplinados, né? Até mesmo na nossa sociedade onde nós vivemos, nós precisamos ter disciplina, precisamos ter organização, precisamos ter condutas morais, né? Da mesma forma, é o que a palavra do Senhor exige de nossas vidas. Eles não conseguem compreender também que a verdade da correção divina em Provérbios não anula o ensinamento sobre a bênção de Deus, que beneficia os seus filhos com vitórias sobre as dificuldades, com proteção e com bênçãos espirituais e materiais. Provérbios 10, 22.
Então, para encerrar, aprendemos com todos esses ensinamentos que Deus é tão real em Provérbios como em todos os livros da Bíblia Sagrada, e que ele se constitui a base de toda a ética e sabedoria existente no livro. Sabendo disso, devemos temê-lo em todas as nossas maneiras de viver, pois dessa forma evitaremos sua repreensão e correção e atrairemos a sua bênção. Então, queridos, queridas, esse foi o nosso estudo do ensino de Provérbios. Existem as questões para reflexão no final de cada capítulo. Eu sugiro que vocês depois leiam, respondam, né, como é para reflexão. Então, deve ser feita intimamente por cada um de vocês. E espero, assim, que, por mais corrido que foi, né, devido às situações que aconteceu no início, peço perdão mais uma vez, que vocês realmente tenham compreendido. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem estar enviando no grupo, podem estar me enviando também no meu privado depois, né? Eu posso estar buscando caso eu não consiga responder. Então, como eu disse, o livro de Provérbios ele é complexo, como os outros livros. A gente lê eles, parece tão simples, né? Quando a gente passa a dissolver ele, estudar em partes, a gente vê a complexidade de cada livro, né? Aquilo que envolve ele. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tiver, como eu já disse, pode estar mandando para nós, ou se alguém quiser também já se pronunciar agora, também fique à vontade. Vocês podem ficar à vontade para estar falando. Tudo beleza? Tudo ok? Beleza? Então, eu vou pedir para a nossa irmã, hoje está encerrando para a gente. No próximo vai ser a Cat, tá, Cat? Você pode estar orando para a gente, encerrando, minha querida? Liga seu áudio para a gente ouvi-la. Ok? Gente, eu esqueci o nome, eu sou ruim de guardar nome. Cat, me ajuda? O áudio. Irmã, você ora pra gente? É tu mesmo. Só tem eu, você e a Cat. É você. Me perdoe, esqueci seu nome. Você pode orar isso? Pode orar para nós? Desativou? Sim, dá para ouvir. Elisângela, agora apareceu o seu nome, me perdoa. Eu não gravo o nome. Seu nome está salvo no meu celular como mãe da Manu. A Manu. Não, bom, não tem problema, não. Então tá. Vamos orar, então. Amém. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai, tão precioso nas nossas vidas. Tempo de aprendizado, Pai. Como que nós crescemos, ó Deus, no Senhor, ouvindo, né, e aprendendo sobre as coisas que vêm de Ti, sobre a sabedoria, ó Pai, que vem do alto, que possamos, ó Pai, ter essa sabedoria do Senhor, buscar essa sabedoria em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida de cada um aqui, ó Deus, abençoando também a vida da nossa professora tão amada, tão querida, tão especial, que tem disposto do seu tempo para estar aqui nos ensinando, nos ajudando, né, nessa caminhada, nessa jornada. E obrigada, ó Pai, por tudo. Nós te agradecemos e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, todos vocês tenham um ótimo, excelente final de semana abençoado.
Que o Senhor possa guardar a vida de vocês, livrar de todo mal, guardar de toda pandemia. Em nome de Jesus, que vocês estejam guardados pelo Eterno. Em nome de Jesus, até semana que vem, queridos. Tchau. Deus abençoe.